bem-vinda a essa leitura. Eu sou a Ana, terapeuta holística. Eu trago para você, nesse canal, mensagens, orientações da espiritualidade para auxiliar na sua jornada. E nesse vídeo, a gente tem aqui uma mensagem única, não tem opção. Se você sentiu de entrar aqui para assistir, se alguma coisa no título, na imagem da carta, da capa, né, te chamou a atenção, é porque esse vídeo é para você. Então abre seu coração para receber essas orientações. Aqui tem algo que você precisa ouvir nesse momento, tomar consciência. Então se permita, mas não força nada a fazer sentido na sua realidade. E sempre que possível, faça uma leitura de confirmação, né? Não fique só com uma leitura coletiva aqui no YouTube. Vamos ver o que eu posso te dizer nesse momento. Muitas cartas querendo sair, pular aqui da minha mão. Por quê? Sempre fico, quando isso acontece, né? Quando não sai a carta, quando não vira carta nenhuma, ou quando muitas viram, eu também leio isso como uma mensagem, né? Vamos lá. O Imperador. Quatro de paus. Imperador. 4 de paus e um ás de espadas. A energia que a gente tem aqui é a palavra que me vem, por algum motivo, a gente vai ver porquê, né? Mas por algum motivo me vem a palavra maestria. Maestria. Esse ás de paus, as de espadas, com essa espiral aqui, né, na mente, e com esse imperador, é como se você acessasse um estado de domínio de si. Eu poderia dizer, por exemplo, que é como se você estivesse nesse momento em vias de, né, você está aqui com a energia à sua disposição, pelo menos, para você se tornar mestre de si, para você dominar a si mesma, você conseguir dominar os seus pensamentos, ao invés de deixar que eles te dominem, porque isso é muito dessa energia do imperador também, porque num lugar de luz, né, positivo, esse imperador, ele é aquele que consegue criar uma estratégia e realizar e conquistar. Esse 4 de paus traz essa energia da conquista, né? Me vem assim, algo que você pode estar no momento de busca de algum resultado específico, por exemplo, profissional, pode ser um resultado no campo afetivo. Você está buscando alguma coisa, você está querendo aqui, essa carta, esse 4 de paus fala muitas vezes sobre uma energia de bastante estabilidade. Então, pode ser algo que você vem buscando, almejando para a sua vida profissional ou amorosamente, né? Você vindo de instabilidade, de muitas incertezas, de falta, de conflitos. E agora, talvez não agora, você já esteja querendo isso há um tempo, né? Você se deu conta de que você não quer mais repetir esse passado, você não quer mais repetir esse padrão, essa falta, essa dificuldade. Você agora só vai se dedicar àquilo que realmente contribui com o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio financeiro, né? Dependendo aí, aqui eu ainda não sei do que a gente está falando, então tudo é válido.
Eu vou ver, né, se conforme a leitura vai acontecendo eu consigo extrair aqui o tema, né, do que a gente está falando. Eu vou tirar uma carta para isso, ver se sai, né? Nem sempre sai. Porque às vezes é realmente geral num sentido de para uma pessoa é uma área, para outra pessoa é outra área, e nem por isso a mensagem deixa de ter validade, né, valor para cada um. Então, por isso que nem sempre sai. No fundo aqui ficou o louco, eu não tinha visto ainda. O louco fala de inícios e reinícios, né? Você aqui nesse novo, é como se fosse um momento, você está num momento de portal. Você está cruzando um portal. Só que aqui não é que magicamente isso está acontecendo, porque a espiritualidade está colocando isso no seu caminho. É por merecimento também, mas é muito por essa maestria. Você encontrou o seu lugar dentro de si. Você encontrou o seu eixo. E aí fica mais difícil, agora que você sabe, agora que você enxerga a si mesma, fica um pouco mais difícil te tirarem do eixo. Fica um pouco mais difícil alguém vir, por exemplo, se a gente está falando de relacionamento, alguém vir com uma proposta vazia, com uma proposta torta, com dúvidas ao invés de certeza, de uma postura assertiva, e te convencer que aquilo é bom, te convencer que você deve se dedicar, deve embarcar nisso. O mesmo vale profissionalmente falando. Você com mais certeza, confiança na sua capacidade, fica mais difícil você se desestabilizar por qualquer obstáculo no caminho. Fica mais difícil alguém vir com uma proposta que parece irrecusável, mas você, com essa sagacidade, essa perspicácia, né, esse olhar de conseguir enxergar nas entrelinhas e você saber que, na verdade, essa proposta irrecusável é uma grande furada. Então fica mais difícil você ser tirada do seu eixo, né? Resumindo. E para mim é isso que tem aqui. E quando sai esse 4 de paus aqui junto, né, no meio, ele não só representa essa estabilidade, mas ele traz a ideia de felicidade. Então, para mim, é muito você aqui num momento em que você, como eu disse, né, de portal, em que você está acessando esse novo lugar mais leve. Leveza é a palavra que me vem. Felicidade, né, nesse sentido de aquilo que você deseja, você alcança, dá certo. As suas investidas, elas geram resultado positivo, elas geram retorno positivo. E aquilo que não gera retorno positivo, um resultado positivo, ou conforme as suas expectativas, você entende a mensagem daquilo e rapidamente se ajusta, se adapta. Aqui, esse As de Espadas, ele traz essa flexibilidade. É um estado muito saudável, que se você já não está aqui, você tem tudo para estar. Um estado de saúde mental. É isso que me vem. De força, né? Como a gente fala, que o ideal, um ego saudável, não é um ego estruturado, é um ego estruturante, é um ego flexível, que se adapta, que consegue se permitir, se abrir, que entende as múltiplas realidades e sabe o próprio lugar, reconhece a própria força, capacidade, não se vê diminuído, por exemplo, por tudo e por todos. O mundo deixa de ser um algoz, o mundo deixa de ser o opositor e se torna um aliado. O mundo passa a agir, trabalhar, existir a seu favor e não mais contra você. Então é uma mudança de mentalidade de fato aqui,
É uma mudança de percepção de si e do mundo ao seu redor. E é isso que facilita, que te capacita a cruzar esse portal que eu tenho falado e te traz para esse lugar desse 4 de paus. Vou esperar focar a carta para você enxergar essas figuras aqui se divertindo, felizes, comemorando. É esse estado que você acessa ou que você tem aqui potencial para acessar. Vamos ver aqui, eu ia virar aqui uma carta, mas enquanto eu estava pensando, se eu tiro uma carta para entender do que a gente está falando, apesar de achar que eu não preciso fazer isso, porque de fato, aqui a gente está falando de um momento mais amplo da vida. Mas vamos ver se vem alguma área específica e na verdade eu também quero saber como que você acessa esse estado, o que te leva para esse lugar aqui. Então primeiro, vamos ver o que te leva para esse lugar. Focar a pergunta, né? Como que você alcança esse estado interno que a gente está falando aqui, de maestria. Embaixo aqui do deck ficou o 7 de copas. Escolhas sábias, escolher as suas batalhas. Deixa eu tirar logo uma carta pra gente entender do que a gente está falando, antes de falar das cartas que saíram. Rei de ouros. O 7 de espadas ficou embaixo de qualquer jeito. O tema aqui é a sua realização material, financeira, a sua prosperidade, seu bem-estar físico ou o bem-estar na vida, né? Físico, mental, emocional, espiritual, tudo isso junto. Esse rei de ouros, aqui a gente já tem a energia que condensa todos os reis, que é o imperador. E aí sai aqui esse rei de ouros como tema e sai aqui, né, nessa parte que eu perguntei sobre, que eu trouxe, né, para entender o que te leva para esse estado, sai o rei de espadas. Então a gente está falando do rei da mente, né, daquele que consegue controlar a própria mente. E para mim, só por essa carta a gente já vê que não é necessário. Saiu antes, né, de falar isso. Saiu aqui também o cavaleiro de espadas. Então a gente tem esse elemento, o ar muito forte nessa leitura. Então a gente está falando de um controle mental de fato. É isso que te capacita a acessar esse estado de abertura. É porque eu estou buscando aqui uma palavra diferente que não seja a abundância que esse rei representa, o rei de ouros. Mas é isso, esse é o tema. Porque a abundância, quando a gente fala disso, a gente não está falando de algo específico, de finanças, de bens, nada disso. A gente está falando de uma vida abundante, uma vida transbordando vida. Isso é muito forte para algumas pessoas, porque muitas pessoas vivem uma vida morta, uma vida mais ou menos, sempre olhando para o amanhã. Amanhã vai ser melhor. E aí hoje não tá bom. Só que aí fica naquele lugar meio morno, naquela coisa meio sem graça. E não que, né, seja um problema, só se você não gosta de estar nesse lugar. Se você olha para sua vida e pensa, poderia ser tão diferente, eu poderia estar vivendo, não é nem vivendo mais, é vivendo, me sentindo vivendo, não só passando os dias. Então é esse estado de abundância que esse rei de ouros traz. É uma vida transbordante, é uma vida plena, uma vida feliz. Então, para mim, isso representa, né, reforça o que eu falei antes. A gente não está aqui falando de uma área específica. Para cada pessoa, isso vai tocar em uma área da vida ou todas elas convergindo numa mesma direção.
que eu quero dizer com isso? Que algumas pessoas podem estar num momento em que nada tá bom. A vida amorosa não tá fluindo, não tem ninguém, ou acabou de ter vários problemas com uma pessoa, a vida familiar não tá funcionando, tá tendo briga, conflito, tá com dificuldade financeira, o trabalho, sabe? A saúde também não... Tudo vai somando para puxar para baixo, para fazer se sentir nesse lugar de isso aqui não tá bom, eu queria muito que fosse diferente. E aí, o que a leitura fala é, você tá num momento em que é possível, pelo menos, começar a sair desse lugar. A você, aqui, talvez, focar em escolhe uma dessas áreas. O que você quer focar primeiro? O que você quer tentar resolver primeiro? Qual desses pilares da sua vida, uma vez resolvidos, vai te colocar num estado de mais tranquilidade, serenidade, equilíbrio, harmonia interna? É a vida financeira? É o trabalho? É a relação? É a relação com seus filhos? Com os seus pais? Que área? É a sua saúde? Em primeiro lugar, você precisa da sua saúde restabelecida? O que é? Então, aqui escolhe. Não, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Não dá. Ninguém consegue. Escolhe uma e foca naquilo. Aquilo, nesse momento, vai representar esse passo necessário para você alcançar esse estado de rei de ouros, de abundância, de vida transbordante. E basicamente isso é o que essas outras cartas trazem aqui. A gente, saiu aqui, a gente recebeu o Cavaleiro de Espadas, como eu já tinha mostrado, que traz movimento, traz o que te coloca nesse estado. Lembrando que essa é a pergunta, né? O que te coloca nesse estado? O que você fez ou precisa fazer para se tornar mestre de si? Em primeiro lugar, é ter clareza. Esse cavaleiro junto com o rei de espadas, esse cavaleiro de espadas, a gente está falando de clareza. Parar para observar. Anotar se for preciso. O que tá difícil? O que tá ruim? Onde está o problema? Quais são as suas características que estão contribuindo para você repetir essa história, para você repetir esse padrão? O que está acontecendo internamente? Como que você que está contribuindo para esse resultado? Onde você quer chegar? Como é o diferente? O que é esse estado de plenitude para você? Não é um estado de plenitude genérico. Eu quero me sentir bem. Mas como é se sentir bem para você? Quais são os termos que fazem você entender que você está se sentindo bem? Clareza. Isso é necessário. Até para você também saber que você já deu passos nessa direção. Que você não está no ponto zero. Que você já está em algum lugar dessa jornada. Mesmo que você ainda não esteja lá na linha de chegada, você já está mais próxima. Isso tudo contribui, vai fortalecendo a sua percepção, a sua capacidade também, né? O seu olhar sobre si, sobre essa capacidade de alcançar, de realizar. É o acreditar também que te coloca no movimento de realizar. Acreditar que é possível, acreditar que você consegue, acreditar que você é a pessoa certa, né? Aí a gente tem o mundo. O mundo também, muitas vezes, né, fala sobre fim de ciclo, encerramento de ciclo. Lembrando que, no fundo, tinha as escolhas, o 7 de copas. Escolhas, a gente está falando de escolher suas batalhas também, né? Escolher, como eu acabei de dizer, onde focar. Escolher aquilo que você vai alimentar, que energia você vai alimentar, que pensamentos você vai alimentar. E o mundo, ele fala sobre essa...
quando eu falo, né, sobre ciclos, saber encerrar ciclos, saber perceber o que está funcionando e o que não está funcionando e precisa ficar. Como um hábito. É isso que me vem aqui. Que hábitos, que comportamentos, que pensamentos precisam ser cortados, encerrados, deixados para trás, para que você cruze o portal. Porque você só cruza quando você deixa a vida anterior para trás. Então tem uma limpeza que é necessária aqui de ser feita internamente, o tempo inteiro falando internamente, uma limpeza de comportamentos, de hábitos, essa autoobservação. Isso é extremamente necessário aqui. É isso que te faz se tornar mestre de si. É isso que te faz acessar esse estado de maestria. Não tem outro caminho, não tem atalho. Não tem alguém fazer isso por você. O caminho é esse. Porque se o caminho não for esse, o caminho é o de apanhar da vida. Sabe quando a gente aprende pela dor? É isso. O que a leitura está falando é, aqui você não está aprendendo pela dor, você pode aprender pelo amor. Aprender porque você se colocou naquele lugar, você se dedicou a essa mudança interna. O outro caminho é pela dor. É você dando com a cara na parede. Falei isso no vídeo dessa semana. Nem lembro mais qual das opções. É você enfrentando obstáculo. E aí vendo que não era isso, não era por aqui, não era essa a abordagem, não era essa a postura necessária. E aí tendo que rever. Então aqui você passou por essas situações. Não quer dizer que não vai voltar a passar, né? Elas vão acontecer. Mas é você conseguindo ter a percepção, essa clareza que eu falei antes, né? De entender por que isso está acontecendo. Ou melhor, para que o obstáculo está no teu caminho. O que ele está te mostrando sobre você. E rapidamente você pega a dica, né? Que esse obstáculo traz. Isso é se tornar mestre de si. E junto disso, paralelo a isso, você entrando cada vez mais nesse estado quase que inabalável. É mais difícil te tirar do eixo, é mais difícil te abalar, te desestabilizar, porque você foi se fortalecendo a sua confiança em si, superando os seus próprios limites, os seus medos, os seus pensamentos sabotadores. Aqui é processo que leva a isso tudo. Processo de sabedoria, de se tornar sábio ou sábia. Eu vou pegar últimas cartas aqui com uma energia para finalizar a leitura. Só para terminar aqui para amarrar a mensagem, para o vídeo já não ficar mais longo do que já tá, né? A gente tem aqui repetidamente a carta do mundo, com aqui esse símbolo de luz e sombra, reforçando exatamente isso que eu acabei de falar, porque é isso, é olhar para a sua sombra, olhar para as suas dores, para as suas feridas. Primeira que sai é a jornada, né? Só, como eu disse, realmente arrematando aqui, é a jornada da sua vida se apresentando aqui, né? E você tá nesse momento no meio dessa jornada, você não tá no início dela, você já deu passos, você talvez só precise reconhecer. E o aviso da tempestade. Para alguns, essa carta fala que você pode estar nesse momento de tempestade, nesse momento, agora, né? Você ainda tá ali. Você ainda não cruzou o portal. Para outros, significa que esse momento está chegando. Para você se preparar. Para você estar pronta para enfrentar. Porque vai valer a pena. E, claro, né? Dependendo aí, para alguns, eu acredito que talvez a minoria, você passou. Isso já ficou para trás. Por que eu acredito que é para a minoria? Porque ela ficou central.
ela caiu como segunda energia. Jornada, aviso da tempestade e o mundo. O mundo, como eu falei, de ciclo, né? Ele representa o fim e o reinício também. Então ele sai aqui como terceira energia, trazendo essa ideia, reforçando de portal, a jornada que leva até esse momento e continua depois, não acaba ali. Mas a tempestade aqui central é como se fosse a energia do presente, é o momento. Então eu acho que você ou tá ainda vivendo isso, ou vai passar por alguma instabilidade que vai te colocar de frente a essa oportunidade para você viver, incorporar tudo isso que foi dito aqui. Então, você tá chegando nesse momento, não se assuste, você vai superar, é possível superar, você tem todas as ferramentas necessárias, mas o principal é se manter no seu eixo. Então esse é o aviso dessa leitura. E que o que vem depois vai compensar você passar por esse processo. Então não desista e não veja isso como um fim de mundo, não é. Só é um momento, um ponto necessário da sua jornada para que você chegue no que vem depois, que é muito bom. Esse imperador com esse rei de ouros aqui, eles trazem essa energia com esse 4 de paus, né? Trazem essa energia bem positiva como resultado. Então, persista. Busque essa força em você. É só isso que o universo quer para você. Por isso essa leitura. E é isso. Se você precisar de auxílio, de apoio terapêutico para lidar com essas questões, o meu contato vai ficar aqui embaixo. Eu tenho uma imersão também que eu produzi para transformar traumas ancestrais, para se libertar desses traumas, para eles pararem de influenciar a sua vida. Talvez isso tenha a ver com tudo isso que a gente falou aqui, esses traumas, essa herança ancestral influenciando a sua vida, e talvez seja o momento de você se libertar disso para entrar numa nova fase da sua vida. Então o link está aqui embaixo, um momento de desconto, tem a promoção de lançamento, então pode ser interessante você se inscrever para participar lá dessa imersão, que é prática, é para você acessar alguns exercícios para conseguir fazer esse movimento de virada de chave. Então, te aguardo e te vejo no próximo vídeo.